vamos dar então início. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Diana Martins, sou formadora de eventos, relações públicas e de marketing, também de formação de gestão de marcas e de publicidade, e dou a formação de comunicação, marketing e também de eventos em AL e em AAEA. Hoje vamos aqui falar um bocadinho mais sobre casamentos. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas. O mercado, hoje em dia, devido à pandemia, tem sofrido muitas alterações e até no webinar anterior me perguntaram como é que estão a lidar o setor. O setor neste preciso momento está um pouco parado, porque só há cerca de um mês é que foi dado pela DGS, isto só para vos enquadrar, não é isto que nós vamos falar hoje, mas só para vos enquadrar que a DGS lançou as normas equiparando os banquetes a um restaurante e eles deveriam cingir-se pelas mesmas regras. Mas sem sombra de dúvida que as pessoas adiaram e muito para 2021 e 2022. As datas estão completamente cheias a nível de agenda, quintas, fornecedores, tem sido uma loucura a nível dos eventos, a nível de casamentos. Então, a minha grande questão, e a Susana já entrou aqui um bocadinho aqui nesta ótica, onde é que se insere o mercado dos casamentos a nível de evento? Ou seja, a nível de evento nós temos enumeradíssimos eventos, que é o caso de entretenimento, desportivo. Vocês acham que insere-se em que parte? Tem alguma especificidade ou vocês acham que não? Eu tecnicamente já respondi ainda há bocado quando dei aqui a resposta à Susana, mas vocês acham que existe uma tipologia onde esteja inserido aqui o mercado dos eventos de casamento? Os eventos de casamento acham que está dividido numa parte muito específica? Digam-me lá. Ou vocês acham celebração, diz a Jéssica, ou vocês acham que está também inserido na parte de eventos de empresa corporativos? Sim, existe uma tipologia, pois existe, e é para saber se vocês me sabem, se por acaso sabem qual é. Então, mas ninguém dá sugestões. Exatamente, a Filipa diz que acha que é um nicho de público, sem sombra de dúvida. Então, uma pergunta: vocês acham que se eu meter casamentos, batizados e aniversários tudo no mesmo leque de eventos são iguais? Joelma, não é entretenimento. Não, não é entretenimento. Vocês acham que... acham que não? Então eu vou aqui... Por vezes é um bocadinho confuso, mas sem sombra de dúvida que eles fazem parte dos eventos especiais. Há muitos que designam eventos especiais e outros eventos sociais. E então, este leque de eventos sociais ou eventos especiais está dentro de batizados, casamentos e aniversários, porque eles têm algumas particularidades muito similares. Ao contrário dos outros, eles podem ser feitos a nível individual. Ou seja, eu posso os organizar como pessoa individual, posso não recorrer a outra pessoa para os organizar. E é algo que vai incidir sobre a minha vida familiar. E então nós incluímos os batizados, os aniversários e os casamentos em eventos sociais. São eventos sociais. Está bem? Aqui só para vocês compreenderem. Eventos sociais ou eventos especiais. Por exemplo, neste livro que eu estava a falar e que vos vou dar o link mais tarde, eles falam especificamente como sendo eventos especiais que podem ser com a nomenclatura eventos sociais. Então, nós em Portugal dirigimos aos mesmos como eventos sociais, está bem? E é normal que vocês tenham estas dúvidas, porque o mercado dos eventos em Portugal, por vezes, ele está em crescimento, obviamente, mas muitas vezes foi designado de formas incorretas as tipologias dos eventos, se é que me faço entender, está bem? E então, existem dúvidas, muitas dúvidas no mercado dos eventos, mas eu já dou, no final vou-vos dar o link. A imagem é muito pequenina, eu sei, não dá para ver,
Mas, e vou-vos dizer onde é que comprei. Eu já mencionei várias vezes que eu compro livros em segunda mão e que são livros técnicos, vocês têm todas as áreas e que pode ser bastante importante para vocês. Ninguém diria que é um livro em segunda mão, ele está como novo. É Successful Event Management e é de Anton Sean and Brian Perry. E eu vou-vos dar o link, depois vocês têm esta informação toda e poderão ver onde é que podem comprar, e eu dou-vos também o site onde costuma comprar estes livros em segunda mão. Então, definição de evento. Eu trago-vos aqui uma definição nova de Goldblatt, que vem no livro de 2005 que ele escreveu, que é o Event Leadership for a New World, e ele escreve um evento como um momento único no tempo, que é celebrado através de uma cerimónia ou ritual que satisfaz uma necessidade específica. Isto vai muito em encontro ao quando nós estamos-nos a dirigir ao mundo dos eventos. Se nós pensarmos bem, os eventos são todos eles únicos e são todos momentos únicos no tempo, e todos eles dão-nos experiências e vão-nos satisfazer uma necessidade específica. Mas quando falamos de casamentos, vocês todos que já tiveram num casamento, obviamente, vocês sabem que eles são mais especiais do que os outros. Envolve muitas emoções e é uma partilha de emoções constante. E sem sombra de dúvida que acaba por ser mais uma cerimónia ritual do que os outros. E é isso que nós vamos perceber melhor, como é que o mercado dos eventos consegue nos impactar e como é que, não há problema, Cristina, começamos agora mesmo, estamos a falar que os eventos estão designados dentro de eventos sociais. Há quem os considere eventos especiais, mas nós designamos eventos sociais ou especiais. Por vezes existe o erro em chamar eventos de entretenimento, mas que nada têm a ver. E então eu trago-vos esta definição de Goldblatt e também o livro onde ele menciona esta mesma definição. Ele já é um livro antigo, mas tem informação muito interessante e acho que é importante partilhar convosco. Então, falando então de eventos sociais, e tal como vos disse, eventos sociais, estamos a falar de casamentos, batizados e aniversários, é interessante percebermos que eles são únicos. São coisas únicas que acontecem e que mexem muito com as emoções das pessoas, muito mais do que os outros eventos que nós podemos fazer, por exemplo, um concerto, uma exposição de fotografia, por aí fora. Então, nós sabemos que são eventos muito especiais, são eventos muito únicos e que podem variar e mais do que os outros, porque eles podem ter uma complexidade dentro dos mesmos. Ou seja, isto quer dizer que um casamento é único, mas tudo depende da forma como eu vou organizar. Ele pode ser muito simples, mas pode ser muito complexo. E nós não podemos comparar um casamento a outro. Nós podemos ter uma quinta de casamentos, realizamos estes tais casamentos, e nós podemos ter num dia um casamento muito simples, no outro dia outro casamento, mas muito mais complexo. Até pode ter 500 convidados, podem ser convidados internacionais, poderá ter várias bandas a assistir, até poderá ser convidados VIPs. E então nós temos de ter atenção que existem características muito específicas nesta tipologia de eventos sociais. E são aqueles eventos sociais que vão mexer e muito com as pessoas que participam. Porque se aqui acontece algum pormenor que não ocorre tão bem, pode ser muito problemático. Imaginem, a nível de fotografia, um evento social, certo? Um casamento, fotografia. Eu vou fazer a fotografia àquele casamento, mas o meu cartão avaria e eu fico sem as fotos. Eu ficar sem as fotos de um casamento é mais problemático do que eu ficar sem as fotos, por exemplo, de um festival. É isso que eu vos quero mostrar. Ambos são muito problemáticos, mas é mais complicado sendo um casamento que está a mexer com emoções muito fortes das pessoas. Então, nós passamos dos casamentos, é muito simples passar de um casamento muito simples, muito pequeno, para algo muito complexo e até a nível internacional. O que nós chamamos mesmo de Destination Weddings e que eu vou falar no final para quem quiser saber melhor sobre isto e que se pode inserir neste mercado que é muito apetecível. Quanto mais complexo for o evento, maior será a incerteza a nível do orçamento. E então em casamentos é muito normal que isto aconteça.
porque os convidados querem determinadas animações, querem determinadas decorações e querem aquelas flores específicas, e não existem aquelas flores específicas naquela altura, então tem que vir de fora e essas coisas todas. Então pode encarecer e muito, pode ser bastante complexo a forma como nós vamos então organizar um casamento. É muito mais complexo porque mexe com muitas emoções e são pessoas que ficam com emoções à flor da pele. Os noivos podem estar muito nervosos e nós temos que, quando estamos aqui a falar do wedding planners, atenção, somos as pessoas que vamos ajudar a manter aqui a calma e a dar-lhes a outra força. Mesmo como fornecedores, nós estamos sempre a assegurar que estamos a ir ao encontro das expectativas daquele cliente. E tenho aqui vários formandos de pastelaria, de fotografia, que tenho a certeza que gostariam de ser fornecedores nesta área. Eu sei que está um bocadinho pixelizado, mas é retirado do livro e eu depois já vos dou o link. Então, foi feito um gráfico que é tipologia de eventos. E eu quero que vocês percebam, apesar de se ver um bocadinho mal, aqui diz Wedding Reception, que é a recepção de casamentos. E eles falam que tem um grande nível de incerteza, mas porque é a nível individual, que nós falamos isto a nível individual, mas conforme nós vamos aumentando a sua complexidade, poderemos ter coisas mais complexas a acontecer e vai aumentando cada vez mais o grau de exigência. Nós poderemos estar a organizar o nosso próprio casamento, é totalmente diferente do que organizar o casamento de outra pessoa. E aqui já seria nesta parte, já teria aqui no terceiro grau, nesta zona. Quando nós começamos a aumentar a sua complexidade e quando já entramos, por exemplo, no Wedding Destination, já entramos na área do internacional, a complexidade aumenta com também a sua incerteza. É só para que vocês tenham a noção que os casamentos são aqueles mais voláteis. Até aqui, alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, vão-me dizendo, está bem? Enquanto eu tenho o chat e consigo ver as vossas questões. Então, como vocês sabem, os eventos têm sempre algo em comum. E passando a mensagem que falamos ali um bocadinho atrás, um casamento para 20 pessoas não é igual para um casamento que tem 100, nem para um casamento que tem 800 pessoas. Vocês têm isso em mente. Um casamento de 20 não se pode comparar a um casamento de 800 pessoas, não tem nada a ver. E a sua complexidade e o grau de exigência é muito maior e, obviamente, pode correr coisas mal, mais facilmente num casamento. Então nós temos de ter muita atenção. Os nossos olhos estão em todo lado. Os eventos têm sempre coisas em comum e quando falamos em eventos, eu estou a falar em todos os eventos. Seja um concerto, seja uma exposição, seja uma apresentação, seja um casamento, todos eles têm isto, têm visão, têm um objetivo ou mais, como é óbvio, têm também a localização, todos têm um espaço onde se vai realizar, seja indoor, outdoor ou então poderá ser as duas vertentes. Vai ter a parte da divulgação, os casamentos têm sempre a parte da divulgação, não se esqueçam. É a parte onde nós enviamos os convites, até mesmo quando nós colocamos o site para as pessoas entrarem em contacto com os noivos, tem sempre essa parte da divulgação. Helga, depois se tiver dúvidas, vá perguntando, está bem? Nós estamos aqui, uma parte essencial, os eventos fazem parte de eventos sociais. Estamos a falar da sua complexidade e uma coisa que tem todos em comum os eventos, estamos a ver cada um dos passos. Todos eles têm participantes, todos eles vão ter uma programação e uma agenda. Os casamentos têm sempre. Tem sempre a parte em que nós temos combinado já quando é que vai haver a maquilhagem, o cabelo da noiva, depois quando é que se vai tirar as fotos. Isso nós temos tudo programado. Nós temos que ter esses tempos todos programados. Porque nós estamos a ajudar a planear um casamento, nós temos de ter tudo certinho para que nada falte. Comida, bebida, acessibilidades, como é que eu vou chegar até ao espaço, até a casa da noiva, essas questões todas, e uma equipa e um staff que me vai auxiliar. Todos os eventos têm estas especificidades e é muito importante que nós tenhamos isto em mente. Um casamento tem um peso muito, muito grande na área dos eventos. E nós aqui vamos ver dados para vocês perceberem
como é que vocês podem se inserir no mercado de casamentos em Portugal. Vamos ver dados de 2018 e dados de 2019, os dados mais recentes. Então, em 2018 foi comunicado que houve um aumento de 3% face ao ano anterior. Em 2014 tinha havido uma quebra muito grande a nível de casamentos e chegou o INE, fez um estudo e tivemos 34.637 casamentos a ocorrer em 2018. No sexo oposto, homem e mulher, 34.000 e 60 pessoas casaram-se. Casal do mesmo sexo, 607. Vocês não se esqueçam, desde que temos a nova lei em que casais do mesmo sexo se podem casar, eles têm vindo a aumentar. Isso é um nicho de mercado muito interessante e que vocês podem agarrar. Existem cada vez mais fotógrafos, mais quintas de casamentos a agarrarem este nicho e a apostarem no mesmo. E vocês deviam também pensar nisso. Eles procuram coisas muito diferentes e não querem um casamento muitas vezes típico, aquilo que é normal. Quando procuram um wedding planner, muitas vezes não querem aquele casamento que nós estamos habituados a ver, em que ficamos horas na casa da noiva a comer, à espera que ela saia, vai para a quinta. Estas coisas, foto com toda a família e vem um e sai outro por aí fora, são coisas muito tradicionais e muitas vezes não são feitas pensadas na experiência do próprio participante e do próprio noivo e da noiva. Já estão fartos de tirar fotos. Nós temos que criar momentos interessantes e de diversão. Isso vai-se notar na fotografia. E exatamente, é isso mesmo, Daniela. E hoje em dia vocês têm algo muito importante em que são os celebrantes e que eu vou falar um bocadinho mais sobre isso. Tive conhecimento mesmo porque não conhecia, sou sincera, não conhecia o que era celebrantes. Apesar de ter estado num casamento em que houve algo parecido, mas não sabia que havia um nome técnico sequer para isso. E eu já vos vou falar disso e acho que é importante vocês terem noção e procurarem mais sobre esta temática. A idade média com que se casaram a nível de mulheres tem vindo a aumentar para 32 anos, os homens para 33,6. Os meses com mais casamentos em 2018 foi junho a setembro, foi o verão, obviamente, a época em que todos mais se casam, mas sem sombra de dúvida que agosto é o mês com mais casamentos registados. E, por outro lado, o mês que teve menos casamentos foi fevereiro. Fevereiro é um mês que não se realiza tanto, é muito inconstante a nível de tempo e então preferem sempre o verão, sendo o agosto o mês dos imigrantes, está cá a família e as pessoas preferem se casar mais em agosto. 2019. Então, nós tivemos uma pequena quebra, menos 3,9%, menos 1.365 casamentos em relação a 2018. Exatamente, este ano não podemos comparar, era o que nós dissemos ao início, foi a pequena introdução que fiz, nós não podemos comparar. Os casamentos que surgem em determinado sítio, Daniela, porque é um nicho que merece, não é? Diga-me um bocadinho, casamentos pop-up como? Que são apenas os noivos e algumas testemunhas que se casam num sítio específico, por exemplo, uma praia, algo deste género. É isso, Daniela? Só para ter a... Pronto. Eu acho muito interessante e tem muito a ver com a parte dos celebrantes. Os celebrantes fazem muito estes géneros de casamentos e também tem muito a ver com Wedding Destination, Daniela. Nós podemos fazer casamentos mais pequenos, internacionais, nesta mesma onda, em que eles decidem se casar e casam-se em sítios muito diferentes, que seria impensável levar muitas pessoas, apesar do Wedding Destination poderem ter muitas, está bem? Exato, ou seja, são datas completamente diferentes, Conceição. E mais interessante é que em Angola, e corrijam-me se eu estou enganada, é muito normal vocês casarem à segunda. Porque nós, cá em Portugal, era uma data que não se realizava tantos casamentos em quintas, eram às sextas e às segundas. E começou a haver mais datas para segunda-feira. Mais pessoas que se vêm casar a nível de Angola gostam bastante de se casar à segunda. E uma coisa interessante, quando nós tivemos uma wedding planner de luxo na Master D, ela própria referiu isso, que o público angolano, uma data que primam para se casar é à segunda-feira. E a nível de indianos é à sexta-feira.
que eu achei bastante interessante, porque nós em Portugal é mais usual ser ao fim de semana. Já está a haver casamentos aos feriados ou então pós-laboral, já se costuma ver, mas não é tão normal. Tem muito a ver com as tradições e acaba por ser interessante vocês terem noção disso mesmo. Quando nós tivemos a wedding planner de luxo que esteve na Master Day, ela falou de casos muito particulares e eu já vos partilho, vou aqui procurar o nome dela, o meu Instagram, e depois já vos dou, enquanto tiver, vos a mostrar outros sites para vocês seguirem, porque ela faz casamentos apenas de luxo e são muito grandes os casamentos que ela faz, com orçamentos megalómanos, em que, por exemplo, a banda ela convida a Ivete Sangalo, coisas deste género, está bem? Sim, também se casam ao fim de semana, mas, por exemplo, vocês também se casam muito à segunda. Pelo menos cá em Portugal nós temos muitos casamentos angolanos a ocorrerem à segunda-feira. E foi algo interessante que nós não tínhamos noção, e à sexta-feira também temos muitos indianos. E cá o que se tem apostado cada vez mais é dar esta opção também aos noivos portugueses, de mostrar que também é possível se casar sem ser ao fim de semana. E tem-se feito muitas vezes quando há um feriado, em fazer, imaginem que o feriado é numa quarta, então casam-se à terça ao final do dia e assim aproveitam depois o feriado sem qualquer problema. Em vez de se casarem no feriado propriamente dito, casam-se no dia anterior. E tem-se registado datas diferentes da semana para se casarem. Então, aqui dando aqui o 3,9% menos em 2019, sexo oposto 32.595, ou seja, inferior, e casal do mesmo sexo aumentou 70 pessoas, 677 foi o número, o ano anterior 607. Então nós podemos perceber que tem-se vindo a aumentar, tal como a Daniela estava a dizer, é uma tendência cada vez maior. Então, o que eu vos vou mostrar agora são, se vocês quiserem ser fornecedores, o que é que vocês devem apostar? Vocês já perceberam que o mercado de casamentos é bastante vasto, então eu vou-vos mostrar, se vocês quiserem ser wedding planner, se quiserem se inserir em cada um destes, para também poderem perceber o que é feito, o que é exigido, para vocês estarem a par. Então, catering trago-vos o Grupo Impacto, a Casa da Comida e a Casa do Marquês. São das três que mais se conhecem cá em Portugal e eu vou-vos mostrar para vocês terem conhecimento. Eles também organizam eventos de início ao fim, para além de fornecerem catering. Fazem 2 dias seguidos, sextas, feiras e sábados. Pronto. É interessante ver sempre datas diferentes da semana, sem ser ao fim de semana, e serem mais compridos, porque cá em Portugal nós só fazemos num dia, Yara. Então vamos aqui ver o Grupo Impacto, que eles têm. Eles falam sobre eles, qual é que é a sua filosofia, os serviços que têm. Como podem ver, eles têm catering, decoração, aluguer de material e fine dining. Então eles têm esta informação toda, e vocês, por exemplo, querem catering, clicamos no serviço de catering e vamos saber um bocadinho mais. Eles têm casamentos e corporate. Vamos ver casamentos. A ver o que é que me aparece. A ver se me aparece alguma coisa. Acho que a página não deve estar a funcionar. Vamos clicar outra vez. Impact Wedding. Eu acho que eles desativaram devido aqui saber mais. Vamos ver se está. Não, já não tem aqui. Ok. Vamos ver casamentos. A ver assim que essa aba tem. Ele está aqui um bocadinho lento. Mas pronto, vocês têm aqui o catering, o que eles fazem, os próprios espaços. Abrir o link. Eles têm vários espaços. Têm a Quinta das Vassalvas e têm também espaços parceiros. Espaços exclusivos que são apenas deles: a Casa dos Lobos, Cidade de Futebol, a Quinta da Pimenteira, a Herdade do Monte Novo e a Quinta do Gradil. Estes são alguns dos espaços que eles têm e depois são parceiros destes todos os espaços. Está bem? Destes espaços aqui, vocês têm aqui vários, muito interessantes, e que podem então consultar e ver quais é que são os espaços que existem. Este grupo organiza para corporate e para casamentos. Tem as duas vertentes.
Vocês podem ver um bocadinho mais sobre as mesmas, é o impacto, está bem? Eu vou aqui, passar de uma janela para... Não, tem que ser assim. Tem que ser assim, vamos enviar assim. E vocês têm esta informação. Ok. Depois temos aqui a Casa da Comida. Eles têm a parte do restaurante e têm os eventos de catering. E também têm espaço e entregas takeaway. E vocês podem ver mais informação. Eles agora têm também a informação do Covid, obviamente. E vocês podem ver as coisas que eles têm, os espaços, o portfólio de espaços. Todos eles têm portfólios diferentes. E vamos aqui abrir para vocês terem noção. Ele vai demorar um bocadinho, mas nós já vemos. Tem também a parte da decoração, também é muito importante. Lembrem sempre, quando vocês querem uma decoração mais especial, vai encarecer mais o preço. É muito normal que isso aconteça. E tem sempre ótimas imagens, como podem ver, que ajuda a vender e muito este tipo de fornecedor. Portfólio de espaços. Tem espaços selecionados: Quinta das Torres, Palácio de Monserrate, Quinta da Conceição, Suspenso, Casa Museu da Maria da Fonseca, Teatro Itália, The Spot. Vamos aqui ao Palácio Marqueses de Fronteira, que fica ali junto a Monsanto, e ali mais espaços e dá-vos ainda mais espaços. Dá a impressão que é luxo, Betty, mas nós podemos organizar, por exemplo, na Casa da Comida, nós podemos utilizar o catering deles em outro espaço, ou poderemos aproveitar as oportunidades que eles nos dão nos espaços, que às vezes até reduz a nível do número o preço que fica o número de pessoas, porque depois tudo encarece na Casa da Comida e também daqui na Casa do Marquês. Muitas vezes vocês têm que pagar até o centro à parte de cada mesa. E então vocês têm aqui informação para quantas pessoas é que dá. E eu quero que vocês vejam, eu gosto muito deste espaço. Aqui é como nós chamamos o pintar com luz, em que temos aqui a parte de LED em que vai iluminar as estátuas, e sendo um evento outdoor, não é? No exterior, fica muito bonito ter esta presença de luz, dá outro aspecto ao evento. Só para vocês terem noção, eu gosto muito deste espaço e fica, para um casamento fica muito bonito. Como podem ver, muda vocês terem as mesas com atoalhados, sem atoalhados, bem como as cadeiras serem Stark. Muda por completo, ter castiçais grandes ou terem flores, vai mudar o visual todo do vosso evento. Depois temos aqui, é só aqui, excepto, vou-vos dar a Casa do Marquês. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, vão aqui colocando. Então, Casa do Marquês tem então vários espaços que eles têm. Tem o arriba, a estufa fria, o pátio Alfacinha, já cheguei lá a fazer também eventos, Palácio Conde de Óbidos, Belém Rio, Casa do Lago. Vocês têm aqui imensas coisas e eles fazem catering, decoração, aluguer, material e animação. Cristina, era o que eu estava a dizer. Neste momento está parado, surgiu normas da DGS de como é que podem fazer eventos, equiparando os banquetes à parte da restauração, deviam se cingir da mesma forma. Por exemplo, dividir a zona das mesas com acrílicos é uma das coisas que sugerem, porque o nível de contágio é muito grande em casamentos e em funerais. É o sítio onde existe mais emoções, existem mais abraços, mais lágrimas, e é normal que exista mais contágio. E então ele ficou parado, retomou o mês passado com as novas normas, aos poucos, obviamente, mas as pessoas passaram quase todas para 2021 e 2022. Estão muito saturadas a nível de agendas e a nível de fornecedores. Há muitas pessoas a tentarem manter tudo igual, porque imaginem as pessoas que se iam casar, por exemplo, em agosto, tinham aquele fornecedor, tinham a maquilhadora, tinham um determinado vídeo e queriam manter os mesmos, na mesma quinta e a mesma data, e se calhar aquele fornecedor já tinha outros e por vezes é complicado. Então, sem sombra de dúvida que agora temos que casar com um número mais restrito, Cristina, sem sombra de dúvida, mas como nós temos que festejar todos de máscara,
há muitas pessoas que preferem passar para os anos seguintes, mas é algo que eu já tinha falado no webinar que vos dei do divulgar eventos, não estou em erro, que estávamos a falar sobre isso e que até comentei que o que as pessoas acabam por sentir é que quando têm determinados familiares que podem já não estar cá no ano a seguir, preferem a fazer neste mesmo ano, mas se calhar algo mais restrito. E pode ser então uma possibilidade, mas sabendo, tendo em conta as regras, porque é muito complicado. Então a Casa do Marquês tem imensos espaços e eu abri aqui um, por exemplo. Este aqui, para vocês terem a noção, estou a tentar abrir, estas luzes já estão todas incluídas. Isto é uma garrafeira e vocês podem pedir para a luz de cima ser diferente da luz da garrafeira e esta luz amarela fica sempre amarela, se não estou em erro. Mas vocês podem pedir para alterar as mesmas e vai-vos ajudar então a dar outra dinâmica. Aqui o Pátio Alfacinha tem vários espaços onde vocês podem alugar e que todos eles têm um preço diferente, está bem? Pode ser no exterior, pode ser na parte da adega, tem vários, tem parte restaurante e todos eles são diferentes. Estas luzes acabam por ter um grande impacto visual. Deixem-me só ver se já vos dei este. Já. Depois, aqui, fornecedores, animação. Eu trago o portal de artistas e a Deluxe Eventos para vocês verem. O portal de artistas, vocês podem procurar aqui aquilo que necessitam, mas se vocês forem, por exemplo, fotógrafos, vocês também podem colocar o vosso serviço, ou se forem animadores em qualquer destas áreas, podem clicar e podem se inscrever, está bem? E é mais fácil de vos encontrarem desta forma. Vamos aqui, por exemplo, procurar fotografia. Vamos ver se fotógrafos. Vou colocar assim fotógrafos. E ver o que me aparece. Estou a fazer ao mesmo tempo, por isso se correr mal, é normal que falhe. Vamos aqui ver. Vamos ver se ele aparece fotógrafos. Para obter informação. Vamos deixar correr. Já conseguiu. Então, vamos ver o que é que me aparece. Fotografia à la minute. Serviços aqui. Alguns deles podem ter incluído o serviço de fotografia, por isso é que eles nos aparecem aqui. E é sempre bom vocês terem abrirem e verem cada um deles. Aqui a Missão Possível Photoboot são aquelas máquinas que dá para tirar fotografia no espaço. Sim. Mas há sempre aquele problema, imaginem o que é vocês terem os familiares mais próximos, mais idosos, por aí fora, existe sempre esse receio de fazerem uma festa e colocarem em risco essas pessoas. Mas lá está, sempre fazer pequeninos, Mónica, é o ideal, mas ter sempre a noção que pode ser sempre um risco, obviamente. Mas se forem tomadas todas as regras e se formos conscientes dos nossos atos, nada irá correr mal. E já existem inúmeros casamentos que foram organizados e que nos dão um feedback de como é que correram e tudo correu bem, está bem? Porque todas as pessoas respeitaram. Pronto, vocês podem ver, tem aqui algumas informações, podem procurar fotografia por aí fora e podem também, por exemplo, se querem bandas, clicam em bandas e vão à procura. Este é um exemplo. A Deluxe Eventos, podem contactar diretamente a Deluxe, eles têm todo o género de animação, também têm a decoração a nível de iluminação decorativa. Este é sem dúvida um dos fornecedores com quem eu mais trabalho e que já falei sobre isso e quem teve no W Experience teve a oportunidade de conhecer. Pronto, aqui vocês venham visitar aqui o site deles, o Instagram, por aí fora. Eu disse que iria ter muitos links. Pronto, eu disse que ia ter, tá bem? Sim, receberam aqui. Agora, a nível de vídeo e de fotografia, trago-vos dois, o It's All About e o Pedro Vilela, para vocês conhecerem. Tenho a noção que estes fotógrafos são acima da média, são muito mais caros
a nível de orçamento, quando eles dão-nos packs com o vídeo, essa parte toda, a partir de 3.000 para cima, sempre. Por isso é normal estes terem acima da média. Podem visitar as galerias para verem o género de fotografia que é tirada, porque vocês, se tiver aqui alguém de fotografia, não sei se está aqui alguém presente, pelo menos havia inscritos, se vocês quiserem apostar na área de casamentos, deverão saber quais são as tendências e aquilo que é procurado da parte do cliente. O It's All About tem uma linha muito própria em nível de comunicação visual, e vocês a entrarem dentro das próprias imagens percebem logo o tipo preto e branco é bastante similar, a nível de saturação, a nível de cor, essas coisas todas, e acaba por ser importante. Então vamos aqui abrir, por exemplo, umas fotos. Vocês podem visitar aqui o Instagram deles e podem ver mais informação sobre os mesmos. O Instagram deles está muito interessante, está bem? É uma forma muito boa que eles têm de divulgar o trabalho. Sim, ótimo, Conceição. Não sei se... mas é em Angola, pois, não é cá em Portugal. Ia perguntar se conhecia o It's All About. E então eles têm aqui fotografias muito giras e com uma temática em que nós percebemos qual é que é a tendência que eles têm a nível de foto. Depois, eu já vos dei, temos aqui o Pedro Vilela, em que também podem ver fotografias diferentes, onde aparecem aqui, por exemplo, nos Açores, e eles estão a brindar à porta de um bar, coisas deste género, totalmente diferentes. Tentam sempre passar emoção, alegria, e como podem ver, Destination Weddings que acontecem em Portugal, e pronto, tem muita informação que eu acho ser relevante para vocês. Deixa-me ver, ainda não coloquei, pois não. Eu gosto muito do estilo destas fotografias, como pessoalmente acho que eles fazem fotografia muito interessante, e se vocês gostam de fotografia, vejam um bocadinho, inspirem-se também um bocadinho no trabalho dos outros colegas dentro da área para perceber o que é feito, o que é que está mais apetecível. Como podem ver, hoje em dia já não se quer muito aquela fotografia em que estamos a olhar para a máquina fotográfica, querem mais fotografias descontraídas, fotografias dos momentos, coisas em que as pessoas são apanhadas desprevenidas, e isso é interessante. É verdade, Helga. Acaba por ser um mundo muito, muito grande. A sério, Conceição, isso é interessante, pedem muita coisa de Portugal. Então, também é interessante conhecer os fornecedores, se calhar alguns dos fornecedores que eu estou aqui a falar, a Conceição também conhece, porque eles fazem Destination Weddings e fazem também em outros sítios sem ser em Portugal. Sim, isso é muito interessante. E, como podem ver, são coisas muito descontraídas, em que vocês conseguem sentir um ambiente das pessoas, de toda a festa, tudo o que estava a acontecer, e acaba por ser... são estilos diferentes, é isso que eu vos quero transmitir. Exatamente, a Abigail é uma boa sugestão. E hoje é um mundo a parte dos casamentos. A nível de decoração, vocês têm imensas coisas. Eu, como mostrei da parte do catering e que já está em decoração, não trouxe aqui, mas tem Amor e Lima. O Amor e Lima é muito conhecido e fazem decorações espetaculares para casamentos. Tem imensos. O design gráfico, eu trago-vos aqui. Chama-se Diana Martins, mas não sou eu, mas é muito conhecida, é uma das pessoas mais conhecidas em Portugal a nível de convites e a nível de joalharia, porque faz peças únicas à medida de noiva. Muitas vezes combina as joias com o próprio convite de casamento. Então recomendo vocês a verem um bocadinho também o trabalho de Diana Martins, não sou eu, desde já. Mas gosto muito aqui do trabalho, e ela é reconhecida internacionalmente, e como podem ver, ela tem estado mais dedicado à joalharia apenas para noivas, que faz tocados próprios e que tem um grande destaque.
por isso recomendo vocês darem uma olhinha, perceberem, por se quiserem criar parcerias, vocês podem ver quem é que são os fornecedores e criarem parcerias com os mesmos. Pensem sempre nisso, está bem? É sempre possível criarem parcerias interessantes com fornecedores. Depois, vestidos. Vestidos, vocês têm imensos sítios. A Purificação Garcia é, por exemplo, um deles. Tem vários sítios onde podem comprar vestidos, desde estilistas, desde lojas normais onde podem adquirir, obviamente, casas que são mais conhecidas. Tem, por exemplo, o Simplesmente Branco, que é muito conhecido. E vocês têm então estas informações todas, basta procurar e obtêm esta informação, que eu já vos vou mostrar onde. E por fim tem os celebrantes. Os celebrantes, tal como eu estava a falar, e vai muito na ótica do que a Daniela falava, daqueles casamentos que surgem e mais pequeninos. Os celebrantes é quando nós temos noivos que já casaram na conservatória, mas querem celebrar com uma festa como estas que estamos habituados em quintas. Então é chamado um celebrante e que pode fazer algo mais personalizado, algo mais indicado para este género de festividade e que pode ser muito mais giro e mais intimista do que ter uma pessoa da conservatória a casar as pessoas naquele sítio. Acreditem que é muito mais bonito ver um celebrante em que pode dizer palavras muito especiais e acaba por ser mais emotivo, e é uma experiência muito mais gira do que ter a pessoa da cerimónia a fazer da conservatória a fazer os votos à frente. É muito mais engraçado e cria momentos únicos. E a nível de celebrantes, eles são também muito utilizados em casais do mesmo sexo, era o que eu vos queria dizer, e também em casais mais irreverentes. Imaginem pessoas que hoje em dia é muito normal, mas são irreverentes, têm muitas tatuagens, por aí fora, espíritos mais abertos, e então os celebrantes resultam muito bem em casamentos mais descontraídos, coisas deste género. Vocês vão ver muitos celebrantes, especialmente casamentos da praia, e é algo que tem vindo a crescer em Portugal, e vocês podem procurar isto a nível de fornecedores em sites de casamentos que eu vou-vos mostrar. Então, sites de casamento, temos o casamentos.pt, é um site muito conhecido em Portugal, tanto para noivas como para fornecedores. Vocês podem estar lá, por isso aproveitem o casamentos.pt. Os Zankyu também podem estar lá, eles são grátis os planos e depois, entretanto, têm obviamente os pagos. O casar.com, o nosso casamento e o espaço para eventos são alguns que vocês podem ver e recomendo. Certíssimo, Daniela. Eu espero que vocês vão à procura. Basta procurarem os mesmos, eu aqui tenho muita informação para vos dar, mas procurem na internet casamentos.pt que vão achar logo, o Zankyu, o casar.com, o nosso casamento, espaço para eventos, tem todos os espaços que podem existir em Portugal. Claro que há sempre uns que não constam lá, mas existem muitos espaços. Uma pequena pesquisa que eu fiz no casamentos.pt, meti apenas espaços para casamentos e queria quintas, e então consegui ter a informação que havia. Ele automaticamente assume Lisboa e deu-me 855 empresas, ou seja, ele assumiu-me, tenho quase a certeza, a minha localização em Vila Franca de Xira, algo deste género, e foi-me assumir algo deste género. Mas Lisboa, existem 2.818 fornecedores, Porto 2.127, Braga 967, Setúbal 747. Isto só para vos mostrar que as quintas de casamento existem muitas em Portugal. Sim, fica, Jéssica. Irá ficar disponível. Existem muitas em Portugal e que vocês convém saber quais são, porque se vocês quiserem ser fornecedores, terão então aqui ótimos sítios para fazer parcerias. Se vocês quiserem ser então wedding planners, são sítios onde vocês devem conhecer, saber quando é que vai haver os open days e ficar a conhecer as pessoas responsáveis pelo espaço. E a nível de eventos de casamento, eu trago o Wedding Summit. O Wedding Summit, eu estive com a Master Day há 2 anos, era para estar neste ano, mas foi então cancelado devido ao Covid. O Wedding Summit é feito apenas para profissionais e para formandos que estudem esta área de eventos.
Então, o Wedding Summit, nós tivemos lá 2 anos, foi muito interessante, com imensas palestras dentro da área profissional, obviamente, onde tivemos contacto com marcas muito boas e eu recomendo vivamente vocês procurarem mais pelo Wedding Summit. Depois temos a feira Noivos, que são feiras diferentes e que eu recomendo vocês a verem. Trouxe só aqui alguns exemplos e já vos vou mostrar a feira de noivos, o White Wedding, por aí fora, já vos mostro aqui algumas delas, onde é que podem obter mais informação. Vocês têm sempre o Expo Noivos, como sabem, mas eu queria-vos trazer diferentes, para vocês terem noção que existem muitos eventos em Portugal, muitos sítios onde vocês podem obter informação e onde podem divulgar o vosso trabalho. Vão a estes sítios e fiquem a conhecer mais do que é feito em Portugal. A White Wedding é muito interessante, o Show Weddings de W Experience. O White Wedding é feito no Porto e em Lisboa. E eles iriam prestar em novembro e estavam a pensar num formato online. Por isso estejam atentos, se tiverem interesse, já sabem, procurem. Eu vou-vos mostrar aqui. Vocês podem procurar no Publimaster Casamentos todas as feiras de noivos que existem. Por exemplo, Feira de Noivos vai ser realizada 10 de outubro de 2020 a 11 e vai ser em Santa Maria da Feira e vocês podem obter mais informação do que é que vai haver. Vão ter vários expositores com produtos e serviços para casamentos e festas. Destina só aos noivos que estão a preparar a sua festa, ou seja, é destinado logo aos noivos, não é para profissional, mas dá para os profissionais estarem lá. E exatamente, a Expo Noivos é um mundo, nós temos a Expo Noivos em todo o lado. Conceição acaba por ser um mundo a Expo Noivos. E agora, devido ao Covid, vamos ter certamente muitas feiras destas a nível online onde vocês poderão buscar esta informação e que pode ser importante. Eu vou-vos dar esta informação, tá bem? Vocês ficarem. A Expo Noivos Premium, eu tive conhecimento da mesma há 2 anos, não estou em erro, e achei um conceito muito interessante. É mais para eventos de luxo e realiza-se no Marriott, no hotel, e é uma microfeira com elevada qualidade e acaba por ter apenas 20 empresas que são convidadas, todas escolhidas ao dedo, para mostrar o melhor que se faz em Portugal. É o Premium do Premium em Portugal. Esta foi a data em que foi realizado o ano passado. Este ano não sei quando é que se irá realizar. Aqui diz que é 17 de outubro. Iremos ver se será ou não realizar devido ao Covid, mas certamente vocês vão conseguir estas informações. Sigam-nas e procurem. Se tiverem interesse, obviamente, vocês depois podem ter em conta o vosso negócio, o vosso target. Vocês podem ser mais um fornecedor a nível premium, ou mais de classe média. Vocês aí conseguem se destacar se vocês segmentarem bem o vosso consumidor. Depois, o W Experience foi um evento que nós tivemos na LX Factory. Eu vou-vos passar esta informação porque vocês aqui vão obter, podem visitar o site, especialmente o Instagram, vocês vão ter lá quem é que foram os expositores e visitem-nos. Foi muito interessante, não sei se está aqui alguém que esteve comigo, mas foi, sem sombra de dúvida, foi este espaço. Para quem conhece a LX, é um espaço muito interessante, tudo em pedra e ficou muito bonito o espaço, da forma como eles realizaram. E nós fomos no dia 14, no dia dos namorados, nós estivemos presentes e estivemos a ver várias palestras que aconteceram neste dia e a conhecer os expositores. Eu vou-vos deixar aqui. Para vocês visitarem também o Instagram, acho que é importante vocês terem essa noção. E deixem-me aqui. Eu queria partilhar com a parte da fotografia. Vou partilhar convosco as melhores fotografias realizadas em 2019. Achei interessante para vocês terem noção o que é que se pode fazer. Vamos aqui ver galeria. Ele fala de quem é o fotógrafo, onde é que se deu o casamento, para vocês terem noção de coisas diferentes que são feitas e os prémios que se pode obter para quem é da área da fotografia e gosta desta área. Então vejam os prémios, são 64 fotos, todas elas muito
interessantes, diferentes e que vos podem inspirar, e até mesmo para quem gostaria de organizar casamentos. Pode ver determinadas coisas que gostaria de organizar e procurar então este estilo enquanto fornecedor. Então, deem um olhinho por aí e vejam o que existe. Até aqui, alguma dúvida? Eu disse que tinha muitas informações, eu não vos menti. Revistas de casamentos. Então, nós temos muitas revistas de casamentos. Se vocês tiverem dúvidas, vão-me dizendo. E eu não fui logo ali buscar para vos mostrar. Então, I Love Bride é uma revista muito conhecida a nível de casamentos e que recomendo vocês verem. São sítios onde vocês podem obter mais informação, perceber parcerias que poderão fazer por aí fora. Cristina Casamentos, eu tenho aqui a edição de 2019 e deixem-me cá ver se vocês conseguem ver bem. Esta é a revista e ela é bastante densa e está muito bem organizada, e até aqui a nível de temática, as temáticas que nos apresentam são sempre aquelas temáticas que os noivos procuram e que eu posso ler aqui algumas para vocês verem. Dicas, tudo para organizar o casamento, como preparar um casamento num mês, eu não recomendo, é complicado. Burocracia, informe-se acerca do casamento civil, onde surgem mais dúvidas, convites, o primeiro passo do casamento, por aí fora. Tem sim estas coisas. E a nível de imagem, vocês podem ver, é muito interessante. É da Cristina Ferreira, Hugo. Ela faz sempre edição especial, custa 4,50€, pelo menos foi quanto custou a do ano passado, e foi a número 2. Eu consegui a número 2 e é algo que eu guardo aqui no meu estúdio de maquilhagem, porque tem muita informação útil e está muito bem feita. Depois, a Elle também tem a Elle Casamentos, sai sempre em determinada altura do ano e é um especial que vocês podem obter. E tem as noivas de Portugal. As noivas de Portugal, elas estiveram presentes no Wedding Summit e ofereceram-nos imensas revistas. Sim, e uma coisa interessante com essa edição, eu costumo ver muitas revistas estrangeiras. Visito muito a nível online revistas estrangeiras. Estou aqui a tentar vos dar a imagem completa, vocês podem ver. E é enorme a revista e tem sempre também aqui estas temáticas que todos procuram e falam um bocadinho mais, até mesmo sobre joias, lingerie. Tem muitas temáticas, muita fotografia, porque a fotografia aqui ajuda muito a vender e pode inspirar as noivas a nível dos vestidos. Eu recomendo mesmo guardar, porque vocês podem obter muita informação nas mesmas. Então, vou-vos dar aqui já uma revista. Aqui, está bem. Noivas de Portugal, eles estão a fazer a revista a nível online, depois podem clicar em Porto Ideias e vão obter mais revistas que eles fizeram. E aqui o issue, vocês façam conta e podem adicionar, podem fazer stack de revistas que vocês gostam, podem ter temática casamento, temática fotografia e adicionam e depois podem sempre visitá-las. Vejam as que existem no Brasil, aqui existem no Canadá. No Canadá tem revistas muito boas de casamento. Vou-vos dar então para vocês ficarem com esta informação, está bem? E podem obter a mesma. Ok, vamos aqui. E para terminar, vamos falar por fim do Destination Wedding. Tem a ver casarmos num outro país, noutra cidade. Nós podemos ser do Algarve e vamos nos casar no Porto, porque não fazemos um casamento mais pequeno e levamos familiares mais próximos, ou até podemos levar, casarmos com 50 a 100 pessoas, depende do orçamento de cada noivo, obviamente. E então é uma temática que tem vindo a crescer mais em Portugal, o Destination Wedding. A complexidade aumenta, está bem, é importante vocês terem essa noção. Casar-se noutro país não é propriamente fácil, conseguir conciliar as agendas de todos os familiares, hospedar todas as pessoas em determinado hotel, tudo isso tem um custo associado, muitas vezes são os noivos que pagam, outras vezes é o próprio participante, tudo depende do valor. Portugal é um país muito acessível para Destination Weddings, temos muitas pessoas a casarem-se lá fora, são lá fora para cá, especialmente alemães,
ingleses, Canadá. Nós temos vários países muito específicos que se casam em Portugal. E então vocês vejam esta temática, poderá ser um nicho interessante para vocês se especializarem. Já sabem que têm que saber falar bem línguas, porque normalmente são sempre noivos estrangeiros. E deixa-me aqui ver esta. Também quero ver esta revista, Casar em Portugal, porque fala de Destination Wedding e a como é que se podem vir casar em Portugal, quais são os melhores países. Isto pode ser interessante para vocês, é quase um guia para começarem nesta área e verem quais é que são as melhores zonas, o que é que podem recomendar aos noivos por aí fora. E por fim, irei-vos dar então o livro que eu tenho para vocês. Este livro. E podem procurar versões mais atuais se vocês quiserem, mas este está aqui gratuito e vocês podem obter. O sítio onde costumo comprar livros online é o Books, e são livros em segunda mão e que vêm de UK, por isso vocês acho que pagam 2 euros de portos de envio, também não é por aí, mas recomendo vocês visitarem o Ansem Books, porque tem livros em segunda mão, vocês podem comprar, este custou 2 euros e tal, e pode ser interessante. Bem, espero que tenham gostado do webinar, tenha sido produtivo para vocês e que tenham recolhido muita informação para se integrarem então nesta área. Se vocês tiverem dúvidas, façam-me chegar, se eu não for a vossa tutora, tá bom? E espero que gostem. Iremos ter mais webinars deste género para cada mercado, para falarmos. Sem problema, Isabela, espero que tenha apanhado tudo. Sim? Ótimo, ainda bem. Eu tenho aqui pessoas de várias áreas e tenho a certeza que vocês irão gostar bastante da parte de casamentos. Vocês podem ir para determinadas fatias mais interessantes de participantes que queiram realizar aqui os casamentos. Estou a tentar ler todas as vossas mensagens. Obrigada a todos pela vossa participação. Até ao próximo webinar. Ainda bem, se vocês gostaram, coloquem um likezinho aqui em baixo e não se esqueçam de subscrever o canal aqui da Master D. Certíssimo, Susana, é algo que irei então pensar e poderei fazer algo até com a tutora Daniela e falarmos um bocadinho mais sobre isso. Poderia ser interessante sermos 2 tutores a falarem então sobre aqui a parte de aniversário e de crianças. Pode ser muito interessante. Cristina, tem aqui muita informação que eu vos dei. Obrigada a todos mais uma vez e espero que tenham gostado realmente. Já sabem, eu vou-vos continuar a massacrar, a informar que vai haver o próximo webinar para não se esquecerem de que estão inscritos e para não sofrerem penalizações aqui do sistema quando vocês não estão inscritos e depois acabam por não assistir, tá bom? Obrigada a todos, desejo-vos um excelente fim de semana. Até o próximo webinar.